E aí, gente, tudo bem? Professor Fagner aqui de volta para mais uma aula da série de pontuação. Na aula passada a gente conheceu o ponto final, nós descobrimos onde ele é usado e como ele deve ser usado. Se você não viu a aula anterior, vou deixar aqui no card para você conferir. E nesta segunda aula nós vamos falar do ponto e vírgula, um dos sinais de pontuação mais polêmicos que existem. O ponto e vírgula é assim, ou você sabe utilizar ou não sabe. Muitas pessoas não conseguem entender a verdadeira função dele. É verdade. Então hoje nós vamos esclarecer isso aí. Então, sem perder mais tempo, vamos lá descobrir onde eu consigo utilizar o ponto e vírgula e como utilizar. Na aula passada a gente viu que o ponto final é a maior pausa possível na língua escrita. Aqui o ponto e vírgula é uma pausa mais longa do que uma vírgula e mais breve do que o ponto final. Porém, o ponto e vírgula não tem o poder de encerrar o período, pessoal. Ou seja, se você utilizou o ponto e vírgula, na sequência você continua escrevendo com letra minúscula, porque o período não acabou ainda, a frase não acabou. Aqui mesmo nesse textinho aqui, ó, já tem o uso de um ponto e vírgula que eu coloquei aqui, ó. E o ponto e vírgula é usado para separar orações de um período composto, que já é relativamente longo, né? Tá muito grande a frase, e você precisa continuar essa frase. Não dá para colocar um ponto final, porque senão vai quebrar muito a ideia. E a frase tá ficando muito longa, então significa que ali em algum lugar, quando encerrar uma oração, você coloca ali um ponto e vírgula. Principalmente se em uma dessas orações desse período composto já tiver vírgula. Então no meio entre uma e outra, o ponto ideal é o ponto e vírgula. O resultado final foi apertado, pois 10 professores votaram a favor do acordo, 9 contra. Percebam que este período ele é enorme, né? É um período composto. Ele tem uma mesma ideia, o resultado final foi apertado, pois 10 professores votaram a favor do acordo, 9 contra. Na primeira oração nós já temos uma vírgula aqui e na segunda oração nós temos outra vírgula também. Então neste caso a melhor opção para separar uma oração da outra é o ponto e vírgula. Ele pega o período que é grande, que é composto por duas ideias, e ele sinaliza bem aqui no meio que há a divisão entre a ideia 1 e a ideia 2. E ele não encerra o período, porque tudo isso faz parte de uma mesma ideia, ok? O ponto e vírgula também é usado para separar orações coordenadas assindéticas com ideias opostas. Então, quando você escrever uma frase assim, ó, acorda-se para a vida passa sem ser vista. Esse é só um exemplo poético que a gente utilizou aqui para entender que nós temos um único período também aqui, ó, traz uma mesma ideia, né, de acordar para a vida e ver a vida passar sem fazer nada. Eu não poderia usar um ponto final aqui no meio, porque ia quebrar a ideia, ia deixar muito separada a oração 1 da oração 2. No entanto, são duas ideias opostas que se complementam no mesmo período. Entre as duas, portanto, o melhor a ser usado é o ponto e vírgula. O ponto e vírgula também pode ser usado de maneira facultativa. Você pode colocar ele ou não. Você pode substituir pela vírgula. Nesses casos, não tem problema. Quando ele estiver ali entre orações coordenadas sindéticas adversativas. Eu não entendi o que ele falou. Se você ainda não sabe o que é um período composto por coordenação, não sabe o que é coordenação sindética ou assindética, veja esta aula aqui que vai te ajudar bastante, depois volta para cá. Gostaria de viajar em dezembro, porém será impossível. Temos um período composto aqui, ou seja, temos um bloco só, composto por duas orações. A primeira, eu gostaria de viajar em dezembro, e a segunda, porém será impossível. São coordenadas e fazem parte de um único período. Porém, a segunda parte desse período, né, onde está a segunda oração, está oposta à primeira, é uma oposição, não vai ser possível viajar. Então, nestes casos, você pode colocar também o ponto e vírgula perfeitamente. Ele serve também para separar orações coordenadas sindéticas conclusivas. Ela estudou muito a matéria, ponto e vírgula, tinha, portanto, muitas chances de ir bem na prova. É uma conclusão, é um período composto por duas orações, que compõem um período único, e a segunda oração é conclusiva em relação à primeira, portanto, posso utilizar o ponto e vírgula para separar a primeira da segunda. Também uso o ponto e vírgula para separar itens de uma enumeração. Então você vai encontrar o ponto e vírgula muito comumente em listas, enumerações, sequenciações. Por exemplo, peguei aqui o artigo 1º da Constituição Federal do Brasil, que diz o seguinte: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, e aí em seguida vem uma sequência, uma lista, uma enumeração. Número 1, a soberania, ponto e vírgula. Número 2, a cidadania,
ponto e vírgula. Número 3, a dignidade da pessoa humana, ponto e vírgula. Número 4, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, ponto e vírgula. E o número 5, o último, eu não preciso colocar ponto e vírgula. O pluralismo político, ponto final. Beleza, gente? Então, olha só, o ponto e vírgula não é difícil de ser usado, basta que você reconheça essas situações e saiba aplicá-lo quando for necessário. Então é isso, eu espero que você tenha entendido um pouco como utilizar o ponto e vírgula, ele não é difícil. Se ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo, e na próxima aula nós vamos falar do ponto de interrogação e de exclamação. Então já se inscreve no canal para não perder a sequência dessa matéria de pontuação, e a gente se vê na próxima aula.